Sejam bem-vindos, queridos amigos, a mais um programa Jesus e o Espiritismo, pela TV Mundo Maior. Rogamos a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos abençoe em mais esta oportunidade. Gratidão a cada telespectador e ouvinte que vem nos acompanhando neste momento. Gratidão à TV Mundo Maior pela oportunidade e pelo voto de confiança que deu em meu pequenino trabalho na senda espírita. Gratidão a todos que estão envolvidos neste projeto, levando até você esta mensagem ainda de modo imperfeito, porque eu sou imperfeito, interpreto de modo imperfeito, mas uma coisa que tem abundância, o amor, o carinho e a vontade de semanalmente estarmos juntos à luz desta doutrina apaixonante que aproxima os nossos corações e fortalece os nossos ideais. Gostaríamos de deixar o WhatsApp do nosso programa para que você possa entrar em contato conosco, mandando a sua mensagem, mandando a sua pergunta, mandando a sua participação ou simplesmente querendo receber diariamente e gratuitamente as nossas novidades. O nosso número é 19 997782794. Se você reside fora do Brasil, é necessário acrescentar o mais 55. Hoje, dando continuidade no livro O Espírito da Verdade, um livro em parceria mediúnica entre os médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado por espíritos diversos e publicado pela Federação Espírita Brasileira, hoje veremos o capítulo 84, uma mensagem de Emmanuel, benfeitor de Chico Xavier, pró ou contra. E ele faz um estudo em cima do capítulo 17º, item 4º. Quem não é comigo é contra mim. Jesus. Narrado por Lucas, capítulo 11, versículo 23. E aí Emmanuel vai decorrer sobre este item interessantíssimo. Quem não é comigo é contra mim. Emmanuel nos diz, entre o bem e o mal não existe neutralidade, o que é uma realidade. Não existe estar em cima do muro. Ou a minha atitude, ou as minhas atitudes, ou os meus pensamentos, ou os meus ideais caminham na senda do bem ou do mal. Não tem meio bem, como não tem meio mal. Ou é o bem ou é o mal. Tem coisas que não tem como ficar em cima do muro. Tem coisas que não existe a neutralidade. Allan Kardec nos fala, em O Livro dos Espíritos, numa questão que ele faz à espiritualidade. Como é que fica a pessoa que não faz o mal, mas também não faz o bem? A espiritualidade diz, só de não fazer o bem já está fazendo o mal. Então nós vemos que realmente a neutralidade, estarmos neutros, isentos, não existe. Desde o momento que eu acordo, que eu tenho contato com um familiar, com um amigo, com companheiros profissionais, com companheiros religiosos, com cidadãos comuns, eu estou emitindo pensamentos, eu estou falando, eu estou dialogando, eu estou trocando experiências. E elas vão depender de nós, se vai ser para o campo do bem ou para o campo do mal. Não existe um terceiro campo. Então é isso que nós temos que nos preocupar. Ao acordarmos bem. Não apenas nos preocuparmos com a nossa aparência. Não apenas nos preocuparmos com a nossa higiene física, fisiológica, orgânica, mas nos preocuparmos também com a nossa higiene mental, fazendo uma prece, acordando 5 minutos antes para acordarmos tranquilos. Às vezes nós acordamos agitados, preocupados, nervosos, pegamos o carro de modo equivocado, e nesses momentos o carro pode se transformar numa arma, nos matando e matando uma outra pessoa que esteja do nosso lado. Que nós possamos acordar bem, não acordar por acordar, iniciar mais uma semana,
Por isso que geralmente nós polarizamos o cansaço, pelo modo equivocado que usamos o nosso próprio pensamento, o trato para com as pessoas. Então a neutralidade, quando se fala de acerto e de erro, de bom ou de mal, não existe neutro, não existe em cima do muro. Ou eu estou num caminho ou eu estou no outro. Porque quando eu penso, não tem um terceiro caminho, ou é um pensamento positivo, um pensamento que vai construir, ou é um pensamento que vai andar contrário ao crescimento e ao auxílio mútuo. Emmanuel continua: de igual modo, não há miscibilidade ou transição entre a verdade e a mentira. A verdade, ela sempre será a verdade. Existe a verdade absoluta e existe a verdade relativa. Nós podemos ter muitas verdades relativas. Exemplo, esta camiseta para mim, ela é bonita. Para você, pode não ser. É uma verdade relativa, vai do gosto. Gosto não se discute. Por quê? Cada um tem um. O que é bonito para mim, não necessariamente é bonito para você. O que é feio para mim, não necessariamente é feio para você. Então são as verdades relativas. Mas existem aquelas verdades absolutas. Ocorreu um fato histórico, comprovado. É uma verdade absoluta. Pode ser que algum ponto daquela história foi adulterado, mal interpretado, mal colocado. Isso está, mas o fato histórico é verídico. Então nós temos que compreender que a verdade, ela sempre será a verdade. O erro, a falsidade, a mentira, será sempre a mentira, sempre a falsidade, sempre a enganação. Por mais que a pessoa fale bonito, tenha eloquência, consiga mudar todo o panorama e fazer do certo se tornar errado, ou fazer do errado se tornar o certo, perante Deus isto não acontece. O homem é falível na sua interpretação e na sua exposição, mas nós não podemos esquecer, Deus não é igual a nós. Deus não brinca com os sentimentos e Ele analisa a verdade e o conteúdo. Eu, André Luiz, posso enganar você que está me assistindo. Eu posso passar uma pessoa que eu não sou. Mas e perante a minha consciência? E perante o meu anjo da guarda? E perante os benfeitores e obsessores? E perante Deus? Então a verdade, ela sempre será a verdade. E a verdade, ela virá à tona, seja no agora, seja no amanhã. Não tem aquele ditado que nos fala, a mentira tem perna curta? Pode não ser agora, mas com certeza virá no amanhã. Continua Emmanuel. Escondemo-nos na sombra ou revelamo-nos na luz. Quem não edifica o bem, só por essa omissão já está forjando o mal em forma de negligência. Olha que interessante. Quem não edifica o bem por omissão. Tem momentos que nós não temos como fazer o bem naquela situação. Por quê? Porque tem muitas variáveis que não nos permitem. Mas existe também diariamente o bem que nós deixamos fazer por lavarmos as nossas mãos e dizermos assim, não é problema meu. Será que é essa visão que o cristão tem que ter? André, por que você está dizendo a visão do cristão e não a visão do espírita? Porque é obrigação todos que dizem ser cristãos pegar o exemplo do Cristo. Não é apenas o espírita. É todos aqueles que dizem, eu sou cristão, eu sigo Cristo. Mas nós seguimos o Cristo da boca para fora. Nós dizemos amar o Cristo, mas na primeira adversidade o questionamos. Nós dizemos respeitar o Cristo, mas na primeira oportunidade colocamos a sua obra em xeque. Então, quantas omissões diárias, semanais, mensais e anuais nós não realizamos? Por vontade própria. Tem coisas que dependem dos outros, é verdade. Mas e as coisas que dependem de nós? E as situações que dependem unicamente de cada um de nós? Continua. Quem foge à realidade cairá inevitavelmente no engano de consequências imprevisíveis. Importa considerar, entretanto,
a relatividade das posições individuais nos quadros da vida coletiva para não encarcerarmos a própria conduta em opiniões inamovíveis. Aqui nós passamos a ver quantas vezes não criamos uma realidade falsa e depois temos a necessidade de alimentá-la. Depois nós temos a necessidade de criar toda uma fantasia para nós mesmos e para as pessoas que estão do nosso lado. É ou não é? Não temos que criar, não. A vida é simples. É o dia a dia, com os afazeres cotidianos, com aquela rotina, trabalho, manutenção da casa, quem tem o hábito de frequentar um centro espírita, quem tem o hábito de fazer algo que toca o seu coração, é o convite a não desistirmos. Por mais que seja difícil, é complicado, a verdade ela sempre nos libertará. A verdade ela sempre nos ajudará a tirarmos aquele ressentimento do porquê que eu não usei ela na hora certa e no momento certo. Então a mensagem de Emmanuel é uma mensagem profunda, em alguns trechos dura, porque às vezes nós criamos uma realidade que não condiz com a verdadeira realidade e depois tentamos alimentá-la e aí nós não conseguimos nem alimentá-la e nem buscarmos a verdade verdadeira, porque nós criamos uma falsa, uma ilusão como verdade e aí nós temos que alimentar tudo isso. No segundo bloco, nós vamos dar continuidade na leitura e na interpretação. Mas antes, eu gostaria de convidar todos os nossos amigos que estão nos acompanhando neste momento, que queiram conhecer outros programas, outros projetos, entrevistas, palestras, também pelo YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. No canal da TV A Caminho da Luz, você vai encontrar centenas de vídeos à sua disposição para que juntos possamos dar continuidade no estudo apaixonante do Espiritismo. A sua inscrição, para os amigos em Portugal, subinscrição, ela é muito importante. Se inscreva no canal, habilite as notificações. Gostou do programa? Deixe o seu like, comente, pegue o link do vídeo. Hoje quase todos os centros espíritas têm um grupo do WhatsApp. Copia o link, se te ajudou, transmita para outras pessoas, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Não guarde só para você. Se está te ajudando, pode ter a certeza que ajudará muitas outras pessoas. E você também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. O número é 19 997 78 2794. Se você não tem o WhatsApp e quer escrever para nós, pode ser pelo e-mail. O meu e-mail é vilardandré2@yahoo.com.br. A sua mensagem, a sua participação, ela é e sempre será muito bem-vinda por nós que estamos apresentando o programa. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo, pela TV Mundo Maior, qual deixo o meu agradecimento pela oportunidade que estão me dando. Agradeço a você que está do outro lado da telinha, nos assistindo, nos acompanhando, interagindo conosco pelo e-mail, pelo WhatsApp. Sejam todos bem-vindos nesta nossa segunda e última parte. Mas antes, eu gostaria de convidar a todos que me conhecem apenas do programa a conhecerem também um pouquinho mais sobre as atividades que eu desenvolvo dentro de um centro espírita. Você pode nos conhecer pelo site andreluizvilar.com.br e você pode também conhecer que já escrevemos até o presente momento 3 livros. Todos os livros doamos os direitos autorais para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e ali você pode ver o resumo de cada livro. O primeiro livro foi Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo, o segundo foi O Poder da Liberdade e o terceiro um livro em formato de bolso, Passos de Luz. E se você quiser adquirir, pode ser pela loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. A sua ajuda, a sua contribuição, a sua aquisição ajuda e muito as atividades do Centro Espírita Perdão,
Amor e Caridade, aqui da cidade de Itapira. Dando continuidade na mensagem de Emmanuel, ele nos fala: desse modo, busquemos sempre, acima de tudo, a verdade fundamental que dimana do Criador e o bem maior, relativo ao interesse espiritual de todas as criaturas. É buscarmos a verdade, é não ficarmos apenas no que os outros falam, dizem ou pensam, ou no que nós vimos apenas e tão somente numa rede social ou numa televisão aberta. É nós irmos em busca da verdade, compreendermos a verdade e, acima de tudo, aceitarmos a verdade. Porque às vezes eu estou diante da verdade, mas ela é difícil, ela é dura. Aceitar a verdade não é uma missão fácil, porque nem sempre a verdade caminha com o que eu queria ouvir, com o que eu queria ver, com o que eu queria vivenciar. E aí nós temos que analisar, estamos prontos para a verdade? A maioria das criaturas humanas querem a verdade, mas estamos prontos para lidar com ela? Se eu tiver novidade da verdade hoje, eu tenho estrutura emocional, sentimental e espiritual para lidar com ela? É uma questão que vale a pena nós meditarmos. Então é corrermos atrás dela gradativamente e irmos de modo homeopático, aceitando, mudando, observando e não mantendo aquela teimosia, porque às vezes a teimosia nos prejudica o próprio passo, não prejudica ninguém mais, além dos passos que estamos dando. Partindo desse princípio basilar, sentiremos a realidade do esclarecimento do Senhor. Quem não é comigo é contra mim. Jesus ele não está dizendo àqueles que não acreditam nele, mesmo porque hoje nós temos, a nível mundial, muitas religiões que não são cristãs, outro número considerável de pessoas que não acreditam em Deus. Então nós vamos pensar que apenas nós que cremos em Jesus, apenas nós que cremos em Deus, teremos a salvação? É evidente que não. Esta mensagem é particularmente para o cristão. Não adianta eu dizer da boca para fora, eu sou cristão, e as minhas atitudes não serem compatíveis com Cristo. Nós temos visto que o Brasil é o país com maior número de adeptos ao cristianismo do mundo. É o maior número de católicos, evangélicos e espíritas do mundo. Agora o convite é pegar todo o conhecimento do Cristo e colocar em prática. Porque nós temos visto na oratória, inclusive no próprio movimento espírita, muita fala, muito congresso, muitos livros, muitos encontros e poucas ações. Não é desse modo que nós vamos ajudar o Brasil. Não adianta eu ser espírita na casa espírita, sair da casa espírita não saber tratar um familiar, não saber ser um cidadão, não saber ser um chefe no trabalho, um funcionário no trabalho. Não adianta eu ser espírita na casa espírita, ser um bom orador, ser um bom escritor, ser um bom passista, ser um bom médium, sendo que quando eu saio da casa, o meu exemplo é deturpado. O exemplo é tudo para o cristão. Se eu ficar só na boca para fora, eu não vou seguir o Cristo. Jesus não deixou nenhum livro, Jesus não deixou nada escrito, Jesus deixou o seu exemplo. Se eu sou cristão, eu tenho que ter o exemplo também. Vou acertar em tudo? Não. Ainda sou falível, ainda sou pequeno, tenho uma fé vacilante, mas eu também não posso ficar apenas reduzido a um trabalho na senda do bem quando eu estou num templo religioso. O convite agora é pegarmos todo o nosso conhecimento, pegarmos todo o nosso arquivo mental e fora da casa espírita, fora das igrejas, fazermos a nossa parte. Porque do contrário, nós vamos ficar falando, escrevendo e lendo, e não vamos mudar. Não vamos mudar a nossa realidade, não vamos mudar a realidade que nós convivemos. Então, quando Jesus fala, quem não é comigo, às vezes eu falo que sou cristão, mas é da boca para fora apenas. Às vezes eu falo que sou cristão, mas na primeira oportunidade eu troco Jesus por qualquer outra coisa. Então ele está dizendo uma frase para nós, os próprios seguidores dele. Não é para os outros. Essa frase não aplica ao ateu, essa frase não aplica ao islâmico, ao budista,
Esta frase se aplica a nós que dizemos ser cristãos, a nós que dizemos ser no Cristo modelo. Então que nós possamos verdadeiramente somar e não ser um empecilho na sua obra. Porque quando eu deixo de fazer o bem, a caridade, o amor, a bondade, quem eu estou prejudicando? Em primeiro lugar, é a minha própria pessoa e depois o meio em que eu vivo. Então ser cristão é pensar, além de pensar apenas nas minhas necessidades, nos meus sonhos, é ver que as pessoas também têm necessidades e sonhos. Continua Emmanuel. A necessidade mais imperiosa de nossas almas é sempre aquela do culto incessante à caridade pura, sem condições de qualquer natureza. Quem estiver fora dessa orientação, respira a distância do apostolado com Jesus. Então aqui é exemplificando o que nós dissemos há pouco. A fala, o conteúdo teórico, é tudo muito bonito. Mas se não tiver ações, se não tiver vida e sentimento no que estamos fazendo, é uma fé morta. É uma obra morta. Porque ser espírita na casa espírita é fácil. Tem o amparo espiritual, tem o auxílio dos encarnados. E quando eu estou na minha casa, em que eu me deparo com aquelas pessoas que eu tenho dificuldade de relacionamento? E quando eu estou no trabalho, eu tenho aquelas adversidades profissionais? E quando eu estou no trânsito, às vezes você mora numa grande cidade do Brasil, ou mundo afora, em que é muita gente no metrô, no comboio, em Portugal, muita gente no ônibus, em Portugal, autocarro, vai pegar o carro, é 2 horas para ir, é 2 horas para vir. Então, o ser cristão saiu do âmbito da boca para fora. E agora nós temos que demonstrar que somos espíritas é pelas nossas ações. É pelo modo que eu vou lidar diariamente com cada situação, sem me afetar, sem me perturbar e, acima de tudo, sem afetar e sem perturbar as pessoas que estão ao meu lado. E encerra Emmanuel nos dizendo: para assegurar-nos a firme atitude na senda reta, trazemos dentro de nós a consciência, a feição de porta-voz do roteiro exato. Nos mínimos sucessos de cada dia, define-te, pois, com clareza, para que não abandones a neblina dos vales de indecisão, estacionamento no mal ou ascensão para o bem, com Jesus ou distante dele. Isso significa que estarás ao lado do Cristo, desprezando agora as supostas facilidades que gerarão depois as dificuldades reais, ou abraçando hoje a cruz do caminho que, amanhã, conferir-te-á o galardão do imarcessível triunfo. Mensagem ditada por Emmanuel. Emmanuel, de modo bem resumido, nos mostra que às vezes eu, dentro de uma casa espírita, posso já estar sendo um cristão, mas fora dela, não. A nossa consciência, ela não vem para nos maltratar, machucar, ferir, muito pelo contrário. A nossa consciência vem para nos mostrar um alerta. Cuidado, André, o caminho que você está seguindo é perigoso. Cuidado, André, será que vale a pena? Jesus não veio impor, como Jesus não veio exigir. Jesus deixou uma receita e cabe a cada um de nós segui-la ou não. Nós temos o direito de não segui-la. Nós temos o direito de continuar sendo quem sempre fomos, de continuar fazendo o que sempre fizemos. O que eu acho interessante em Jesus é que ele não impõe, ele convida. Como todo convite, eu tenho livre-arbítrio para falar sim, como eu tenho livre-arbítrio para falar não. Mas hoje, aquele que é verdadeiramente espírita, não apenas o simpatizante, mas aquele que tem um trabalho na senda espírita, aquele que já procura a autoiluminação, já compreendeu que o tempo perdido é uma grande oportunidade deixada para trás. Quando eu aproveito o tempo, quando eu aproveito a inteligência, quando eu aproveito a vitalidade, quando eu aproveito as dádivas,
eu estou trilhando um caminho em que o maior ganhador com isto somos nós mesmos, ganhando em entendimento, ganhando em prudência, ganhando na análise que nós fazemos em relação ao nosso semelhante. Que nós todos possamos tirar de proveito desta mensagem. Nós temos um papel grandioso, um papel importante que está em nossas mãos. A Terra, ela se transformará em regeneração o dia que os seus coabitantes forem de regeneração. Por que não começarmos por nós? A duras penas, com muito esforço, fazendo a nossa parte com dedicação e com amor. Então, agora que estamos chegando ao término de mais um programa, nós pedimos força a Deus, força a Jesus, para não desanimarmos, para seguirmos adiante, lutando com a nossa própria natureza íntima e que a nossa continuidade de semana possa ser de paz e de exemplo. Se você gostou do programa e quer interagir conosco, pode ser pelo WhatsApp 19 997 78 2794. Se quiser conhecer outros programas, pode ser pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz, ou pelo e-mail vilardandré2@yahoo.com.br. Ao nos despedirmos, rogamos a Deus que nos abençoe, que nos ampare, que nos fortaleça e até o próximo programa. Um beijo em seu coração.